Oi, pessoal. Finalmente chegamos na nossa temporada de eclipses, não é? Depois de muitos meses, né? Os últimos eclipses que nós tivemos aconteceram em outubro e novembro, né, de 2022, né? Nosso período pós-eleitoral aqui no Brasil, né? Tem muitos e muitos meses. E agora estamos nos aproximando de uma nova temporada de eclipses, né? Ou seja, quando uma temporada de eclipses, ela é uma fase de virada, de novas fases importantes, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Antes de tudo, se você quiser, se você gostar do meu conteúdo, da minha energia, por favor, dê um like, compartilhe com quem se interessar, se você achar que vale a pena. E também fique até o final, porque teremos uma promoção que eu vou explicar mais ou menos como funciona e vou direcionar para você, caso você queira saber como que esse eclipse, como os dois eclipses que vão acontecer nessa temporada, afetam a sua vida, tá? Mas serão vagas limitadas, é uma promoção com vagas limitadas, tá? Então, veja até o final, tá ok? Vamos lá, ou pule para o final se não quiser ver a explicação do eclipse, só veja as instruções, tá? Mas é legal ver o eclipse também, a explicação, né? Vamos lá, então. É o seguinte, eclipses, né, para quem não sabe, o eclipse solar, que é o que vai acontecer no dia 20 de abril, que é esse que eu estou falando aqui agora, né? O eclipse solar, ele é como se fosse uma lua nova, na verdade. Ele é uma lua nova, só que ele é um eclipse também. Ou seja, é uma lua nova que se dá com um eclipse solar, tá? Ou seja, é como se fosse, como um eclipse é um evento que é mais visível, é uma coisa traz repercussões astronômicas importantes, porque quando acontece um eclipse, não só astrólogos estão falando disso, mas também astrônomos estão falando disso. Todo mundo que admira o céu, né? Então, é uma coisa simbolicamente muito importante, tá? Por isso que os astrólogos, né, existe uma convenção de muitos astrólogos, não sei, não posso afirmar que todos, né? Mas muitos dizem que os efeitos de um eclipse dura por volta de 6 meses, tá? Diferentemente de uma lua nova, tá? Que anuncia acontecimentos para 28 dias, ou seja, para um ciclo lunar, né? Um eclipse solar, ele anuncia coisas para 6 meses, tá? A partir da sua data, no caso 20 de abril até 6 meses à frente, e já pode ser sentido algumas semanas antes, ou seja, a gente já está começando a sentir a energia do eclipse, tá? Isso é importante ter em mente. É uma coisa muito forte, não é restrita a datas. A data é um marco, não é necessariamente quando se dá o efeito, tá? Inclusive, no eclipse solar, nós temos a questão de o efeito dele se dá é, ao longo dos 6 meses, ou seja, pode ser que não aconteça nada em específico, nada marcante agora, na data dele, né? Ou próxima data. Pode ser que algo mais marcante, uma transformação mais importante, aconteça nos 6 meses seguintes, ao longo dos 6 meses seguintes. Pode ser 2 meses depois, pode ser 4 meses depois, tá? Ou algo que vá se dando ao longo dos meses. Então, assim, a gente não pode ficar preso à data. A data é um marco, tá? É quando o fenômeno acontece, não é quando os efeitos prometidos acontecem, tá? Embora possa ter alguma coisa, sim, na data também, tá? É importante deixar isso bem claro, tá? Então, ele é como se fosse uma semente que é plantada e dá fruto ao longo dos 6 meses. Assim como a lua nova também é uma semente que é plantada, mas que dá frutos ao longo da alunação, o eclipse é a mesma coisa, só que para 6 meses, tá? Bom, o que que nós temos aqui? Outra coisa importante que eu não ia falar, sobre o fenômeno, muito rapidamente falando. Vai ser um eclipse raro, tá? Porque ele é um eclipse chamado híbrido. Tá, a modalidade de eclipse, ela em alguns pontos do planeta Terra, ele vai ser visível na Oceania, tá? Se não me engano, na Oceania e na Ásia, tá? É ali que vai se dar, que ele vai ser visível, tá? Aqui no Brasil não vai ser visível, até porque ele vai ser 1 da manhã, né? No horário do Rio de Janeiro, vai ser de noite, então só do outro lado do mundo mesmo que vai dar para ver, tá? Em alguns lugares onde ele está visível, ele vai ser visto como híbrido, ou seja, vai ser visto como anular e como total, ao mesmo tempo, assim, em um momento ele vai estar anular, no outro vai estar total.
depois ele volta a se anular, aí depois acaba, depois vira parcial de novo, né? Ou seja, ele é híbrido, então assim, tem a ver com as inclinações, eu vi uma explicação astronômica para isso, tá? Mas o importante é que ele é raro, ele enquanto fenômeno, ele é raro. A última vez que teve um híbrido, eu acho que pelas minhas pesquisas foi em 2013, tá? Tem muitos anos. Então, por ser híbrido, você tem 10 anos, né? Então, um eclipse híbrido, ele tem essa peculiaridade, ou seja, em alguns momentos ele vai ser anular, ou seja, quando a Lua passa dentro do Sol, né, na frente do Sol, e fica só um anel de fogo, né, um anel de luz em volta da Lua, né? Isso aí é um eclipse anular. E o total é quando a Lua passa na frente do Sol e tapa ele por completo. O dia praticamente vira noite, né? Por pouquíssimos minutos, né? Mas tem uma diferença, né? No anular, o Sol não some completamente, fica um rastro de luz em volta da Lua, enquanto no total ele some completamente, tá? Então ele tem essa peculiaridade. Bom, agora sobre o simbolismo, né, do eclipse solar, né, do dia 20 de abril. Ele vai cair em Áries, tá? A 29 graus de Áries e 52 minutos, 50 minutos, enfim, vai ser lá no finalzinho de Áries, tá? Entrando em touro, praticamente, tá? Bom, e o que significa isso? Um eclipse solar em Áries fala de um ciclo de 6 meses, né? Que nós seremos chamados a olhar para a nossa individualidade, para a nossa vontade pessoal, tá? Para a gente viver a nossa independência, a nossa autonomia, a nossa coragem, né? Seremos chamados para inaugurar coisas novas, começar coisas novas na nossa vida, tá? E por ser um eclipse solar, isso ganha muita força. É como se fossem questões de que a gente estivesse precisando há muito tempo começar alguma coisa, uma necessidade antiga, né? Que a gente precisa começar. A gente já começou, já teve uma lua nova a 0 graus de Áries, né? Logo após o ano novo astrológico. E agora teremos um eclipse para reforçar e multiplicar esse efeito, né? Então é isso, é um novo ciclo de iniciar coisas novas, de você buscar autonomia, de romper com coisas que te prendiam, que te limitavam, né? De olhar para si, tá? E aí, é claro, vem o alerta, né? Porque para quem já tem essa tendência, a pessoa pode lançar um olhar muito forte para si mesmo e negligenciar o outro, deixar o outro de lado. Mas isso é principalmente para quem precisa disso, né? E muita gente precisa desse olhar para si, tá? Independente do outro, né? Dane-se o outro, quer pensar em mim, né? Então, esse eclipse vai trazer isso. E quando eu falo de olhar para si, né? É isso, tá? Mas também a gente vai ser chamado a agir com coragem em alguma coisa que a gente precise começar. Essa busca por independência ou esse início de alguma coisa vai demandar de nós coragem, tá? Que é uma coisa bem ariana e é isso que a gente vai ser chamado a fazer, tá? Coletivamente, o que acontece? Por mexer com Ares, fazer quadratura com Plutão, isso aí é um presságio de ameaça, tá? Em termos globais, nós temos a possibilidade de ameaça, de sensação de ameaça, questão de guerra, né? Assim, onde estiver havendo conflito, aquilo pode aumentar de uma maneira muito grande, ou pelo menos com ameaças grandes, tá? Então, coletivamente, nós temos umas perspectivas violentas, tá? Agressivas, infelizmente, por conta dessa quadratura com Plutão, tá? Em Aquário, é interessante isso, que coletivamente também nós estamos sendo convidados a olhar, né, para essa questão da tecnologia, né, que está muito forte, né, essa questão relacionada à inteligência artificial, todas as consequências disso, isso tem aparecido muito na mídia, não é sem motivo, né? Porque nós estamos sendo chamados a começar coisas novas, né, a buscar novos projetos, novos inícios, coletivamente falando, né? Mas a gente está esbarrando quadratura, né, nessa questão da tecnologia que está vindo com muita força, com muita intensidade, Plutão, né? Com muito poder para essa questão da tecnologia. Então, a gente vai precisar ajustar isso, né? Então, essa questão da tecnologia está muito forte. A gente pode pensar assim, em ataques e ameaças via internet, via tecnologias, sabe? Ou até mesmo via aérea, tá? Por conta do signo de Aquário, tá? Nós temos essa questão muito forte aqui.
essa quadratura com Plutão, ela infelizmente, ela fala de eventos com mortes, tá? Infelizmente. Plutão é o planeta da morte, né? De morte e renascimento, tá? E coletivamente poderemos ter eventos que falam sobre isso, que trazem a questão da morte, de tragédias, infelizmente, tá? Por conta dessa quadratura com Plutão. Podem ser tragédias envolvendo guerra, Áries, envolvendo tecnologia, tá? Envolvendo questões aéreas, ataques aéreos, tá? Infelizmente. Questões atômicas, por conta de Plutão, do poder de Plutão sendo mexido dessa forma, tá? E, ao mesmo tempo, muitas questões ligadas à legislação, né? Esse eclipse tem conjunção com Júpiter, né? Então, assim, questões legislativas, né? Entrando em conflito com essa questão tecnológica, né? Então, vão ter muitas questões legislativas aí sendo debatidas, os limites, tá? Questões, desculpa, questões éticas, não vão de Júpiter, tá? Por conta dessas questões tecnológicas todas que estão aparecendo, tá? Por outro lado, esse eclipse ele faz um sextil, né? Com Saturno em peixes, né? Então, pode ser que essas questões de ameaça, de terrorismo, tá? Isso fala de terrorismo também, quadratura com Plutão. Eventos de violência, de terrorismo. Por conta desse sextil com Saturno em peixes, isso pode significar políticas governamentais, iniciativas de instituições diversas, sejam públicas, privadas, na direção de saúde mental, tá? Para construir políticas de saúde mental, de olhar para questões psicológicas a nível coletivo, tá? De forma mais séria, de forma comprometida, tá? Então esse eclipse ele vai favorecer um olhar para isso, tá bom? Quando o eclipse ser conjunção com Júpiter mexendo com Saturno, então legislação também favorecendo questões ligadas à saúde mental, tá? Isso aí acho que coletivamente é importante. Também, não somente isso, tá? Questões ligadas à água também, todas as questões ligadas à água, políticas ligadas à água, vão ser mexidas nesses próximos 6 meses, vão ser colocadas em prática, vão ser idealizadas nesses próximos 6 meses, tá? É, trabalhos e iniciativas sérias voltadas à arte também tendem a ser colocadas aqui. A arte vai ser favorecida, a arte séria, a arte comprometida, tá? Trabalhos com arte, né, que sejam comprometidos vão ser favorecidos, tá? Por conta desse eclipse aí. Mas vamos lá, na nossa vida pessoal, vai mexer com Áries, então essa questão da iniciativa que eu falei, da coragem, da busca por independência, tá? Está colocada muito fortemente. E para tudo, não esqueça de deixar a curtida nesse vídeo e também compartilhar com quem você acha que seja interessante compartilhar esse conteúdo, tá bom? Posso deixar de falar isso. E comente se você gostar, se você achar interessante, se tiver alguma dúvida. Por favor, comente para a gente movimentar esse canal, para ele crescer, para ele chegar para mais pessoas, tá? Fecha parênteses e volta. Então, esse eclipse com Júpiter em Áries, no seu mapa astral, né, ele vai trazer um momento de crescimento, de expansão, tá? De você buscar experiências novas, né? Amplia, né, essa possibilidade de experiências novas. É como se fosse um momento de inaugurar um novo ciclo de crescimento com essa busca por independência e autonomia. Ou seja, um novo ciclo de crescimento para você, tá? Independência para você. Só que, como ele faz quadratura com Plutão, para esse crescimento acontecer, para essa independência, para essa autonomia rolar, vai ser necessário a gente encarar situações de perda literal ou simbólica, tá? Vai ser necessário abrir mão de algo, provavelmente, para a gente poder crescer, ok? Então é importante a gente ter em mente isso, que não tem uma conjunção com Júpiter, que é uma coisa que costuma ser muito benéfica, né? Porque traz muito, muito otimismo, muitas perspectivas novas, um olhar mais amplo ao longo dos próximos 6 meses, tá? Mas para isso acontecer, a gente vai precisar encarar mortes simbólicas ou literais, tá? Quando eu falo isso, é assim, para você crescer, você precisa abrir mão de alguma coisa, ou alguma situação, ou o contrário, alguma situação de perda, né, ou de crise que surja, tá? Alguma situação, não precisa nem ser morte, tá? Pelo amor de Deus. Não estou anunciando mortes, tá, gente? É morte simbólica, é importante ter isso em mente. Pode ser literal eventualmente, tá?
mas a princípio é simbólica, é uma situação que se mostra que não se sustenta mais, aquilo não, aquilo precisa ser mudado, eu preciso jogar fora aquilo, tá? Isso é uma morte simbólica. Então, para eu viver isso, pode ser que, na verdade, pode ser que uma situação de morte simbólica ou de uma crise venha a acontecer na minha vida e faça com que cara, eu preciso crescer, eu preciso expandir, eu preciso buscar o meu lugar, o meu espaço, entendeu? Passa muito por uma situação dessas. Você já pode estar sentindo isso, tá? É importante ter em mente que os efeitos já podem estar sendo sentidos. E esse eclipse também, ele faz um sextil com Saturno, né? Então ele favorece iniciativas sérias para a gente realizar nossos sonhos, para a gente buscar questões ligadas à arte, a tudo que é simbólico, que fale sobre saúde holística, saúde da alma, um olhar sério sobre a alma, tá? Isso favorece, tá? Psicologia, até mesmo a astrologia, tá? Por conta da parte do simbolismo. Então, assim, nós temos isso muito colocado, esse eclipse, ele traz uma possibilidade para a gente de se dedicar é, de maneira comprometida e séria a essas causas que eu acabei de falar, tá? Aí, bom, isso está colocado aqui. Outra coisa também, onde a gente tiver Plutão, né, a gente vai ter crescimento, mas um crescimento que pode vir com muita ansiedade, é, porque assim, vamos lá, vou explicar aqui do início. Plutão é um planeta de morte e renascimento, né? É um planeta de transformações profundas, é um planeta de poder, tá? Então, onde a gente tiver esse 0 grau de aquário, que é onde Plutão está, a gente vai ter crescimento, a gente vai ter transformações importantes, a gente vai ter nosso poder sendo mexido, tá? Só que a gente vai querer que esse poder se aumente muito, né? Júpiter, né? Em quadratura aqui no eclipse, fazendo quadratura com esse Júpiter, com esse Plutão. Então, a gente vai querer que esse poder aumente, ele aumente exponencialmente, a gente cresça em poder naquela área. Só que não será possível. Uma quadratura de Júpiter, a gente está falando de um olhar meio distorcido, né? De um otimismo sem base, sem muitas bases. Então, pode vir muita frustração. Eu quero transformar radicalmente a minha vida naquela área, só que eu vou me frustrar, eu vou ver que não é possível, que eu vou precisar olhar para limites, eu vou lidar com perdas simbólicas, eu vou lidar com situações diversas, né? Eu vou lidar com esse Saturno começando com um eclipse, né? Eu vou lidar com um olhar sóbrio diante dos meus limites, cara. Não dá para eu simplesmente sair mudando da água pro vinho, transformando profundamente aquela área da minha vida. Não dá, né? Mas dá para eu crescer, mas dá para eu transformar, dá para eu vivenciar poder naquela área, conhecer o meu poder, mas aquilo ainda é desarmônico, aquilo ainda vem com a partir de desafios, com desafios, vem com frustração, com muita expectativa, tá? Mas tem esse ponto aí, tá? As transformações profundas vão acontecer, tá? Mas tem desafios, tem frustrações no meio, tá? Então é isso que é importante ter em mente. E perdas também, onde a gente tiver Plutão, a gente vai ter perda ali, vai ter transformações profundas, vão ter poder e perdas. Então vai ser importante para vivenciar tanto essa transformação onde tiver Plutão, quanto nessa área onde a gente tem Júpiter, tá? E onde a gente tem o eclipse em si, né? Vivenciar desapego, tá? Olhar para aquilo que não serve mais e jogar fora. Ou olhar para aquela situação que a vida mostra para mim que eu preciso abandonar aquilo, eu preciso deixar ir embora. Eu vou precisar deixar ir embora para eu poder crescer, para eu poder vivenciar meu poder, tá? Para eu poder vivenciar minha coragem, minha nova iniciativa, minha independência, tá ok? Então, o eclipse vai trazer todos esses recados para a gente ao longo dos próximos 6 meses, ok? E agora tem uma promoção, né, de leitura de eclipses. Eu vou deixar, a princípio, para você acessar essa promoção, você vai precisar ir no meu Insta, tá? Que eu vou deixar, tá aqui a arrobazinha dele, mas também está Instagram, tá? Tô falando assim para ver se o YouTube não corta. Mas vamos lá. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link, tá? Para você ver. Tá? Vou deixar os valores ali. Vou deixar o link para o meu Insta. E também, caso você não tenha Insta, tá? Vou deixar o link para a minha página, aonde você pode também entrar em contato comigo, tá? Mas é importante que
as vagas são limitadas, tá? São vagas limitadas, e é uma leitura em áudio, hein? Vou enviar os áudios para você dessa leitura específica para a sua vida. Vou ver tudo isso que eu falei no seu mapa astral, vou ver os planetas que estão pegando, os planetas que estão sendo mexidos, e também, a depender do caso, vou olhar também a revolução solar, como os eclipses caem na sua revolução solar. Então é uma leitura bacana, tá? É promocional, tá? É mais para a gente se conhecer, você conhecer meu trabalho e, ao mesmo tempo, ajudar você a lidar com esses próximos 6 meses, tá bom? Então, é isso. Vou deixar aqui a descrição, na descrição do vídeo, os links necessários. Vá no meu Insta. Caso você não tenha Insta, vai para a página abaixo, tá? Que eu vou deixar os 2 links lá. Você vai ver direitinho. Veja a descrição, que vai ficar tudo claro lá, tá? E caso você queira saber sobre minhas leituras, vá nos links na descrição, no Insta, tá tudo informado lá. E é isso, pessoal. É um prazer novamente estar aqui terminando. Vou terminar esse vídeo. É um prazer estar com vocês. E curta esse vídeo, compartilhe com quem se interessar e permaneça comigo aqui, que daqui a pouco tem mais vídeo para você, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.